impostos a serem pagos aqui para a União, por exemplo, se sobreviver à falência esse imposto não foi satisfeito, eu posso tentar qualificar como uma obrigação, no caso tributário, decorrente de um ato jurídico válido praticado aqui e, portanto, tentar encaixar no quadro geral de credores entre os créditos extraconcursais. Vejam, portanto, que essa norma ela não se refere especificamente ao ofício. Ela fala das obrigações em geral nascidas nessa fase. É só uma proposta de reflexão, né, que nada obsta eu tentar qualificar aqui, e se o juiz não qualificar, ele vai me encaixar aqui, né? Mas tentar essa qualificação como um crédito extraconcursal. Está lá no artigo 84, inciso 5º da Lei de Falências. Item 3.9. A habilitação de crédito da Fazenda Pública na falência do devedor. As discussões em torno disso. Bom, nós discutimos muito na aula passada a questão de a Fazenda Pública poder ou não requerer a falência, né? Especialmente dentro daquela vertente jurisprudencial de anos atrás, no sentido de que ela não teria interesse, não teria legitimidade, tudo também como uma decorrência da sistemática do ordenamento brasileiro, né? Seja lá que você tenha que fala que a Fazenda Pública não se sujeita a esses processos concursais, seja por conta de haver a execução fiscal como meio legal, imediato, de requerimento da satisfação dos créditos da Fazenda Pública, né? Aqui eu estou tratando de um outro tema, estou tratando da habilitação mesmo. Como a gente falou na aula passada, em torno do artigo 187, será que a Fazenda pode se despir daquelas prerrogativas que ela tem e atuar no processo de falência como um credor comum? Né? Então, eu não estou falando de requerer a falência, estou falando já de no curso da falência, eu fazia a minha habilitação. E aí foi interessante o exemplo do pessoal da Fazenda, né, que às vezes comunica o tributo ao administrador judicial e ele voluntariamente inscreve no quadro geral de credores se ele reconhece que a dívida é pertinente. Agora, eu estou falando de processar esse pedido através da habilitação. Será que a Fazenda Pública pode promover a habilitação dos seus créditos no processo de falência como um credor normal, lá, de acordo, seguindo o rito lá dos artigos 9º e 10º da Lei de Falências? Há posições jurisprudenciais nos dois sentidos. Não há uma posição dominante. O próprio STJ tem casos julgados nos dois sentidos, né? Em que casos, para a gente, Fazenda Pública, seria útil essa habilitação? Talvez aquilo que a gente falou na aula passada. Esses pequenos créditos que normalmente a Fazenda Pública manda para serem protestados, né, não vale uma execução fiscal, mas em vez de descartar esses créditos, não custa nada habilitá-los. Ou meramente comunicar para o administrador judicial, mas aí não é habilitação, é uma mera relação, digamos, extrajudicial de se o administrador reconhecer e lançar no quadro geral de credores, ou mesmo eu posso fazer essas habilitações. Apesar de haver posicionamentos nos dois sentidos, a tendência, e parece que o maior número de julgados, é permitindo que isso é uma faculdade da Fazenda Pública. Mas lembre mais uma vez, a gente sempre tem que ter o cuidado com a questão da prescrição. A habilitação em si, pela sistemática da lei, ela não é algo que interrompe a prescrição ou suspende. Então, talvez o mecanismo mais idôneo seja a execução fiscal mesmo, copiando o imposto fiscal, mas esses pequenos créditos que a gente não iria fazer execução fiscal, em vez de descartá-los, ele tem habilitação, ainda que eventualmente eles venham a ser considerados mais tarde como prescritos, né? Agora, quanto a essa habilitação, a gente tem que tomar cuidado até pelo momento em que a notícia que o devedor está falido chega para a gente, às vezes é um momento tardio, que existem regras específicas sobre habilitações retardatárias. Estão lá no artigo 10 da lei. Quanto mais tempo demorar para entrar no processo,
mais difícil é eu nele ingressar. E corro o risco de ficar sem receber, se já tiver havido todos os pagamentos, se já tiver havido o chamado rateio. Tá? O que eu quero dizer para vocês então? Quando eu falo em habilitação, a lei estipula que a sentença declaratória de falência será publicada por edital, convocando os credores para virem se habilitar em 15 dias. Qualquer coisa depois desses 15 dias é crédito retardatário. E aí no artigo 10 da lei, ele vai tratar de vários momentos do processo e a forma de ingresso desse credor no processo vai variar conforme o momento. Como eu disse assistindo com vocês, quanto mais tempo eu demorar, quanto mais retardatário eu for, mais difícil é ingressar. E na hipótese mais comum do que a gente imaginava, a gente não sente nada. Fazenda não sente nada. Sim, acontece. Você descobre lá... Como, se a gente parar para pensar, a gente acaba caindo na vala comum. A maioria dos credores, né, nem fica sabendo que houve a decretação da falência, isso é um edital. A lei determina que a sentença declaratória de falência determine nela também a intimação das fazendas públicas, do Ministério Público e tal. Mas muitas vezes, isso às vezes não é feito, né? E aí a gente vai saber bem tardiamente. E esse é o problema que eu ia propor vocês agora. Eu posso entrar a qualquer tempo do processo. Na verdade, o quadro geral de credores, ele não faz uma coisa julgada material, ele não é pronto e acabado. Você tem a primeira decisão que homologa o quadro, mas o juiz pode ir retificando ele durante todo o curso do processo. Alguém entrou para a execução fiscal lá, chegou para você, opa, acrescenta mais um credor, né? Reservas e daí por diante. Então vejam que isso pode ser modificado no curso do processo. A questão da habilitação, que eu queria chamar a atenção de vocês, é que se optarmos pela habilitação como um meio para essa cobrança do processo de falência, se passar uns 15 dias aqui, essas habilitações serão todas retardatárias. Aí a lei fala que, enquanto não homologado o quadro geral de credores, se eu estiver nessa fase aqui, entre os 15 dias e aqui, essa habilitação vai ser recebida como uma impugnação aos créditos. Só para explicar um pouquinho mais de detalhe, é que a habilitação e verificação de crédito, o administrador judicial publica uma lista provisória de quem são os credores, e aí qualquer um pode impugnar esses créditos antes do juiz homologar o quadro, né? Como se fosse uma minuta do quadro. Então você está entrando, em princípio, nessa etapa aqui, você não vai ser lido em termos de habilitação porque já precluiu o prazo. Então, o seu ingresso vai ser tido, vai ser recepcionado como se fosse uma impugnação aos créditos objeto da habilitação. Só que você não está impugnando os outros, você está impugnando a lista pedindo para ingressar nela. Se vocês forem entrar depois do quadro geral de credores, a situação é mais difícil. Aí a lei aqui fala que vai ser uma ação regida pelo livro comum do CPC, uma ação de pedido de retificação do quadro geral de credores. Eu acho que se chegar nesse ponto de ter que ingressar com isso daqui, aí já não vale mais. Que é para aqueles pequenos créditos em que eu não vou desenvolver um processo autônomo para resolver a situação, né? Mas então vejam que até a homologação do quadro geral de credores parece que vale a pena economicamente. Depois disso, se você for entrar com essa ação, é melhor você entrar com a sua execução fiscal, já que vai ter custo de um processo, aí entra com a sua execução fiscal, que é mais tranquilo, e pede para inserir o credor no quadro geral de credores. Mas fiquem atentos, então, a essas etapas aí retardatárias, né? Vocês viram que quanto mais tempo eu levo, mais difícil é para eu ingressar. Chega na reta final ali, eu já tenho que entrar, claro, com uma ação autônoma para retificar o quadro. Por conta desse sistema e por conta da possibilidade dessas penhoras no bolso dos autos, com o ingresso de novos credores no quadro geral de credores, a gente acaba percebendo que essa homologação do quadro geral de credores não faz coisa julgada material. Esse quadro pode ir sendo alterado.
É óbvio também que para eu ingressar eu tenho que analisar se vale a pena, se tem chance de eu receber ou não, né? Imagine que vocês vão tentar ingressar num processo de falência em que, em razão do ativo existente, dos ativos existentes e do quadro geral de credores, tudo vai ficar para os trabalhistas. Bobagem perder tempo com isso, é crédito perdido mesmo, não tem o que fazer, né? Seria um mero desgaste formal tentar cobrar aqui nessa etapa. Tranquilos sobre isso? Bom, como nem todos tinham chegado no começo, só para falar, a gente está acabando o restinho da aula passada e tem um roteiro da aula nova, não sei se todos pegaram ali quando entraram. Deixa então, já que a gente está passando para o próximo tópico, quem aí tem uma ficha de avaliação também. Vamos fazer o seguinte, vou deixar rodar entre vocês aí. Vai rodando entre vocês aí, é mais fácil. E eu vou continuar. Bom, vamos continuar então, tem que acabar esse e ainda fazer a da aula de hoje. Mas era essa meta mesmo, como eu tinha dito para vocês na aula passada, a gente deixar um pouquinho para acabar hoje. Mas vamos continuar. Então está rodando aí entre vocês, tá? Os roteiros e as fichas de avaliação. Bom, item 3.10. A possibilidade de o credor voluntário participar da Assembleia Geral de Credores na falência. Na falência. Falando da Assembleia Geral de Credores na falência. Bom, o artigo 39 fala o seguinte, que terão direito a voto na Assembleia Geral as pessoas arroladas no quadro geral de credores. O que vai acontecer com a Fazenda Pública? Ou ela habilitou e entrou no quadro geral de credores, ou mesmo teve lá a execução fiscal, compilaram o rosto dos autos e com inserção do nome da Fazenda Pública aqui no quadro geral de credores. E a lei fala, de uma maneira geral, que todos aqueles que constam no quadro geral de credores terão direito de voto na Assembleia Geral de Credores do processo de falência. Na verdade, o tema da Assembleia Geral de Credores é muito importante na recuperação, a gente vai ver daqui a pouco. Porque é a Assembleia Geral de Credores que, a rigor, defere ou não o direito, concede ou não para o devedor esse direito à recuperação. Na falência, embora ela exista como um órgão latente, que pode ser convocado, que pode ser instaurado a qualquer momento, na prática é um órgão de menor importância. Raramente é convocada a Assembleia Geral de Credores no âmbito da falência. Mas, se vier a ser convocada, instalada, for a Assembleia tomar deliberações, a Fazenda Pública pode dela participar, pois ela está no quadro geral de credores. Tenho dúvidas, e sou tendente a dizer que não pode participar, porque a Assembleia Geral de Credores, embora seja um órgão em si, Assembleia Geral de Credores, ele é estratificado. E a lei fala sobre as classes dentro da Assembleia Geral de Credores. E aí a gente tem classe dos trabalhadores, classe dos credores com garantias reais, classe dos credores com privilégios, classe dos credores programados. E a lei não menciona a classe da Fazenda Pública. E, portanto, vejam que em cada classe a lei cria esquemas de manifestação de vontade. Então, por exemplo, na classe dos trabalhadores, o voto é por cabeça. Na classe dos credores coreografados, em razão do valor que você tem de crédito. E na Fazenda Pública, ela não especifica como seriam executados. Ela não fala da classe e não explica como seriam executados os demais votos da Fazenda Pública. Em razão do crédito, em razão de hierarquia, que a gente já discutiu aqui. Como funcionaria isso? Então não tem base legal concreta para a Fazenda Pública participar do processo de falência na Assembleia Geral de Credores. É claro que um juiz poderia construir uma solução no caso concreto, tentando seguir pela regra do valor do crédito, que já está lá no quadro geral de credores, mas vejam que a própria forma de manifestação de cada classe, e depois a própria lei fala do resultado final das deliberações que levam em conta todas as classes, que não menciona a Fazenda Pública, a Fazenda Pública entrar numa das classes pré-existentes, eu iria criar à margem da lei uma classe específica para a Fazenda Pública, e como ficaria a questão de formação
da vontade final da Assembleia, qual seria o peso dessa classe fazenda pública, né? Então, assim, há essa menção genérica de que todos que estão no quadro geral de credores têm direito de voto, mas a fazenda pública não tem uma regulação específica. Então, na prática, não tem base legal para a participação dela nesse momento, né? Nada obsta que, uma vez com o crédito do quadro geral de credores, então os credores convocados, a fazenda pública se presente na reunião e falou: eu quero votar, estou no quadro geral de credores, eu tenho direito de voto. Excelência, veja aí como vai me encaixar, né? Me coloque como uma classe à parte, me coloque como uma classe próxima à minha, vamos pensar isso e tentar solucionar, porque eu sou um credor e estou participando. Sim, nem como ouvinte, se isso existe. Não, como ouvinte teria a possibilidade, porque a lei ela abre muito, é um ato público, sindicatos representando os trabalhadores podem participar, mas não votam, são os trabalhadores que votam. Então, tem uma série de situações assim, de participar desse ato, que é público, que acaba sendo na prática uma audiência, né? Nada obsta de você assistir. A questão é, não dá para votar, não dá para concorrer nessa deliberação, ao menos certo, se mas levarmos em conta a lei da lei. Então, numa assembleia, a minha pergunta seria mais para recuperação, mas o administrador não poderia barrar a participação, a presença da fazenda. Essas situações vão muito de caso a caso, porque a lei não deixa claro isso, né? Ela fala quem participa e quem vota, mas esses atos, como são feitos atos judiciais, vamos dizer assim, atos processuais, e aí tem a publicidade própria dos atos processuais, você assistir, em princípio, não tem problema. Agora, se vão te dar a palavra ou não, já pode ter problema, né? Votar, em princípio, não. Certo, nem mas a aqui, mera presença... o administrador poderia fechar a porta aqui, você não entra. Mas você pode tentar levar que não é um ato privado. Sim. Isso é um ato processual e é inerente a ele, essa deliberação assembleária é um ato no processo de recuperação ou de falência, é inerente a ele, aplica-se o CPC supletivamente, é um ato público, né? Eu não posso fechar a porta como se fosse uma audiência, tudo bem que, igual eu vou para uma audiência privada que não há segredo de justiça, né? O estagiário pode ficar ali assistindo, fazer relatório das audiências e tal. Então, em princípio, você vai trazer essas ideias de publicidade e tal, para tentar participar. Mas pode ser que definam, né? E aí, o ATL diz assim, não tem muito o que você fazer, né? É claro que talvez, até para tentar formar uma decisão prévia, favorável, de repente um mandado de segurança prévio, preventivo, eu tenho direito de participar, eu estou no quadro geral de credores, no caso da falência o artigo tem direito de voto, eu tenho direito certo de participar e votar, eu peço que seja assegurado isso. E aí você vai já com essa decisão. Talvez o caminho, dependendo da magnitude do processo de falência da recuperação, vale a pena, talvez previamente, né, ajuizar um mandado de segurança, pedindo esse direito certo de participar, para não ficar ao alvedrio do administrador, ou mesmo do juiz, a gente já teve esse problema. Sim. A gente não, mas lá na Procuradoria, uns anos atrás, houve esse tipo de problema que o administrador não permitiu a presença, mas era caso de recuperação. Mas mesmo a recuperação, isso que eu estou falando, que acaba que é um ato que não é eminentemente particular, é um ato do processo de recuperação. E você pode puxar esses princípios, publicidade, você vai fazer um ato processual de portas fechadas, como se fosse uma audiência praticamente, né? Então tem que tentar encaixar, e talvez o mandato de segurança prévio seja um caminho para você poder ir para lá seguro, eu vou poder participar, ter uma decisão que me permite isso, né? O combate a fraudes no processo de falência. Bom, basicamente, no processo de falência, a gente vai ter a figura da chamada ação revocatória, e também os chamados atos ineficazes perante a massa.
estes, que estão no artigo 129, e a ação revocatória, artigo 130 e seguintes. A lei, aqui nessa matéria, ela se preocupa com certos atos praticados pelo devedor falido, em regra, atos estes perpetrados antes da decretação da falência. Vocês se lembram que na aula passada eu disse para vocês aqui sobre a fase pré-falimentar, especialmente num caso de autofalência, em que o próprio devedor prepara a sua falência, escolhe o momento adequado, deve haver um policiamento, um maior escrutínio acerca dos atos, dos negócios dele, a véspera da falência, justamente para saber se houve ou não algum ato que é passível de ser questionado por ação revocatória. É óbvio que isso pode acontecer também na falência requerida pelo devedor, mas é mais comum na falência preparada que isso esteja presente. Mas vamos lá então, o que são atos ineficazes perante a massa, o que é ação revocatória? A lei antiga, para quem estudou pela lei antiga, vai se lembrar que existia uma ação revocatória, e essa ação revocatória ela era classificada pela doutrina em ação revocatória objetiva. Havia ali na lei um rol das hipóteses de cabimento dessa ação revocatória, e como eram hipóteses objetivas, o procedimento era mais simples, não cabia dilação probatória, o recurso contra a decisão era recebido só no efeito devolutivo. Era um procedimento simplificado com a hipótese taxativamente descritas na lei. E havia uma revocatória ao lado dessa, qualificada pela doutrina como revocatória subjetiva, que era para todo e qualquer ato de fraude à massa falida. Seria uma revocatória, digamos, residual. O que a lei atual fez? Ela substituiu essa antiga figura da revocatória objetiva pelos chamados atos ineficazes perante a massa. Basta, portanto, que aquelas mesmas hipóteses que estavam previstas lá atrás se concretizem, que essas hipóteses serão de atos ineficazes perante a massa. Eu não preciso de ajuizar uma ação para isso. O juiz, constatando a prática, inclusive de ofício, constatando a prática desses atos, ele pode considerá-los ineficazes perante a massa e determinar a arrecadação desses bens para engordar aí a nossa massa falida. Já a ação revocatória acaba sendo, na lei atual, o equivalente à antiga ação revocatória subjetiva, ou seja, sempre que eu provar que houve um conluio entre as partes que realizaram um determinado negócio, com a intenção de fraudar credores, e houve um efetivo prejuízo para a massa em decorrência disso, eu vou poder entrar com essa ação revocatória pedindo o desfazimento desse negócio. E, portanto, também aqui isso vai gerar um alargamento da nossa massa falida. Eu vou poder captar mais bens aqui no âmbito do processo de falência. A ação revocatória, então, é para fraudes perpetradas, pratos simulados em que as pessoas atuam querendo justamente fraudar a massa falida. Esses atos ocorrem às vésperas da falência. Imaginemos o seguinte: a própria lei fala que é ato ineficaz perante a massa doação de bens até 2 anos antes da decretação da falência. Então, eu, devedor, sei que não adianta de nada eu doar um imóvel para o meu filho a essa altura do campeonato, ou para um amigo, ou para uma instituição qualquer, porque esse ato, se o juiz perceber que aconteceu, ele vai fazer o quê? Considerá-lo ineficaz perante a massa e vai determinar a arrecadação daquele bem. E aí, o que a pessoa faz na prática? Ela simula uma compra e venda. Ela simula uma compra e venda. Então, o que ela vai fazer, essa devedora, no caso, uma pessoa jurídica? Ela simula que vendeu um imóvel para o bom, faz uma escritura pública, faz tudo bonitinho, tudo formal. Só que, efetivamente, ela não recebe o dinheiro por isso. Então, é um amigo que mais tarde, quando alienar o bem,
vai repassar o valor para a sociedade empresária, para seus sócios. Então vejam que esse ato simulado, né, há um conluio entre as partes, as duas partes que nele concorrem, estão fazendo isso com a intenção de fraudar os credores, né, e causou-se um prejuízo para a massa. Como é que eu vou conseguir descobrir que houve esse ato simulado? Como a gente falou na aula passada, a devassa que o administrador vai fazer talvez evidencie isso. Ele vai perceber ali, houve a venda de um bem 2 anos antes. Esse imóvel vale 2 milhões de reais. Eu estou com a conta bancária de vendedor falido, nunca ingressou dinheiro na conta bancária nos últimos anos. Uma bolada dessas de 2 milhões de reais. O João nunca pagou por esse imóvel. Estou achando que esse ato é simulado. E aí, portanto, ele vai entrar com uma ação revocatória contra o devedor e o João para desfazer o negócio e falar, esse imóvel é da massa, volta para cá. Né? Então vejam que a ação revocatória ela é mais aberta. Ela é para todo e qualquer caso de fraude a credores. É como se fosse uma ação pauliana lá no direito civil particular aqui do processo de falência. Eu tenho falência, eu entro com ação revocatória. Né? Como a gente falou na aula passada, quem mais comumente entra com isso? O próprio administrador judicial, por conta dos documentos que ele vai ter, do escrutínio que ele vai fazer acerca da vida pregressa do devedor em termos patrimoniais, analisar as contas bancárias e daí por diante. Mas nada obsta que a Fazenda Pública, percebendo isso, ela também promova aqui ações revocatórias. A lei fala que pode propor ação revocatória o administrador judicial, qualquer credor e também o Ministério Público. A Fazenda Pública aqui, credora, quanto a isso não temos dúvida. Né? Se ela é credora, ela está no quadro geral de credores, ela está habilitada a propor a ação revocatória. Só temos que ficar atentos, porque a ação revocatória tem um prazo decadencial de 3 anos, contados da data da decretação da falência. Né? Então, assim, nos 3 anos subsequentes à decretação, é possível o ajuizamento da ação revocatória e a Fazenda Pública pode, especialmente nesses casos que temos no circuito de colegas que atuam especificamente aqui nas varas empresariais, com a sugestão do Estado passar a atuar também, né? Talvez essa possa estreitar relações com administradores judiciais e, a depender do caso, até estratégias de atuação conjunta, interesse do administrador e interesse da Fazenda. Vocês ajuizam algumas e ele ajuiza outras, né? Isso pode ser coordenado junto a administradores judiciais. Então, pois não. Esse caso, por exemplo, de simulação, que seria um ato nulo, né? Como é que a gente vai conciliar isso com esse prazo decadencial da ação revocatória? Se a gente não considerar que não está sujeito a prazo, na verdade, a gente vai usar outra ação com outro nome? Na verdade, ele está sujeito a prazo, porque a própria lei fala disso, não só aqui, mas no Código Civil. A ação pauliana no Código Civil tem um prazo decadencial de 4 anos. Também hipótese de atos nulos como esse da simulação, né, sabe? Pois é, esse ato de simulação ele está sujeito ou à ação pauliana, se não há processo de falência, ou à ação revocatória, tem prazo decadencial. Ele não está livre, imprescritível, não. Ele está sujeito a prazos decadenciais previstos na lei. Bom, prosseguindo, a realização do ativo na falência. Aqui temos várias consequências para a Fazenda Pública. A lei atual, ela criou uma sistemática bastante eficiente de realização do ativo. Na verdade, ela traz 2 categorias básicas que reformulam toda a ideia de realização do ativo. Quando eu falo em realização do ativo, é transformar o ativo em dinheiro. A lei usa essa nomenclatura. Então, como é que eu vou vender os bens para transformar esses bens em valores e poder usar disso para pagar os credores do processo de falência? Então, a lei ela fez algo muito interessante. Ela fez, como eu mencionei, 2 categorias. Ela criou 2 categorias. Ela fala de uma preferência na alienação de bens
e associa isso a uma vedação de sucessão. Vamos pensar só o caso tributário. Antes dessa lei de 2005, alguém teria coragem de comprar uma empresa, vamos usar essa nomenclatura, um estabelecimento empresarial com aptidão funcional num processo de falência? Em princípio, não. Porque se ele fizesse isso, se ele rematasse esses bens, ele seria sucessor tributário, trabalhista, previdenciário, empresarial. Ele seria sucessor, quem adquire o estabelecimento empresarial, assume dívidas também do Código Civil. Então, no contexto da lei anterior, ninguém se propunha a comprar a empresa como um todo. E aí a consequência que a gente tinha é que a empresa era desmantelada, desmanchava ela, desarticulava aqueles bens e vendia um punhado aí de bens individuais a preço de banana. Imagina se eu tivesse um restaurante, vender um punhado de talher velho, mesa velha, cadeira velha, fogão velho, vender cada isso sozinho a preço de banana. Entrava pouco recurso para a massa, eu pagava poucos credores. A lógica da lei nova é diferente. Ela fala o seguinte: eu vou tentar vender a empresa como um todo. Está lá no artigo 142, tá? Ela fala assim: os bens do devedor deverão seguir a seguinte ordem de preferência na alienação: vender a empresa como um todo, ou em bloco, se não me engano, como ela usa. Depois, a venda dos seus estabelecimentos individualmente considerados. Depois, blocos de bens dos diversos estabelecimentos. E só em última hipótese eu vendo os bens individualmente. Então, ela cria uma hierarquia. É lógico que essa hierarquia vem um pouco dentro da ideia da preservação da empresa. Eu quero preservar aquela unidade produtiva, não na mão do devedor falido, mas na mão de alguém que venha adquirir e possa dar continuidade àquela atividade através daquele estabelecimento, daquela unidade produtiva, gerando tributos, mantendo os postos de trabalho ali existentes e daí por diante. Se eu vendo a empresa como um todo, unidades dessa empresa, unidades produtivas, é claro que eu vou ganhar muito mais dinheiro do que se eu vender os bens individualmente considerados. Não sei se todos vão se recordar lá do direito empresarial, a ideia do aviamento. O estabelecimento ele tem um sobrevalor decorrente da organização. Se eu compro um restaurante pronto, uma loja de qualquer coisa pronta, eu vou pagar para quem está me vendendo mais do que a mera soma dos bens singularmente considerados. Então a ideia da lei aqui é tentar perceber o ingresso desse sobrevalor para a massa, eu ter mais dinheiro e poder pagar mais credores. Mas para as pessoas terem coragem de comprar a empresa como um todo, o que eu tenho que dar em contraprestação? Vedar a sucessão. Então a lei fez isso. Ó, eu tento vender a empresa como um todo, quem quiser comprar pode comprar tranquilo que não será sucessor. Nem tributário, nem previdenciário, nem tributário, nem previdenciário, nem matéria trabalhista, nem nada. Você vai comprar a empresa limpinha, como se fosse uma aquisição originária. Vão pagar o passado dela e você vai levar só os ativos, sem dívidas. Né? Então vejam que essa é a sistemática criada pela lei. Ela tem essa razão de ser, de tentar otimizar, maximizar os ativos para ingressar em mais recursos aqui no âmbito da massa falida. E se dá essa vedação da sucessão. Então, essa vedação da sucessão é algo que repercute sobre os créditos da Fazenda Pública. Então, o próprio CPN, ao tratar de aquisição de estabelecimento, lá no artigo 133, vai falar que, em princípio, o adquirente, se ele der continuidade àquela atividade, ele se torna sucessor tributário. Salvo se, aí tem uns parágrafos lá, se esse estabelecimento foi adquirido em processo de falência ou em recuperação judicial. Então vejam que isso repercute, nessa sistemática, repercute sobre os créditos fazendários. Eu não vou poder cobrar esses créditos fazendários do arrematante desse estabelecimento, dessa empresa. Eu continuo, assim como os trabalhadores, tendo como meu devedor único, em princípio, o devedor falido. Né? Tem casos de redirecionamento, então vamos pensar aqui que o meu devedor é o devedor original. Eu não posso redirecionar essa execução para esse sucessor em razão da aquisição do estabelecimento. Está vedado na lei.
aquela lei complementar 118, que foi publicada junto com a lei de falências, trouxe essas exceções para o âmbito do Código Tributário Nacional. Essa, portanto, alienação do estabelecimento aqui não gera sucessão, né? É uma hipótese de não sucessão prevista na lei. É óbvio também que os senhores têm que perceber que há uma exceção que tem na Lei de Falência Geral e que tem lá no Código Tributário Nacional. Se essa arrematação desse bem se deu em fraude, então, por exemplo, um parente do devedor, a própria lei fala expressamente, né? Um sócio da sociedade empresária, então foi alguém ligado ao devedor que fez isso tentando burlar o processo de falência, aí nesse caso a vedação de sucessão fica afastada e eu posso responsabilizar sim quem adquiriu esse estabelecimento e deu continuidade à atividade ali, né? Essa regra geral de exceção da vedação da sucessão está na lei de falência, mas também está reproduzida no Código Tributário Nacional. Então, especificamente para a matéria tributária, a gente tem essa exceção, tá? Caso em que não haveria a vedação da sucessão. A extinção das obrigações do falido. Aqui o CTN exige que para o juiz, no final do processo de falência ou na fase pós-falimentar, para ele poder declarar extintas as obrigações do falido, ele precisa de certidões negativas de todas as fazendas públicas, né? Então, é um condicionamento aí que a lei trouxe, no caso o Código Tributário Nacional, isso não está na lei de falências, mas que o juiz só vai decretar extintas as obrigações do falido quando houver essas certidões negativas. Em princípio, são 4 as hipóteses legais de extinção das obrigações do falido. A primeira delas, óbvia, se ele paga as dívidas. A segunda é uma hipótese tratada pela doutrina como um favor legal em prol do falido, se ele conseguir pagar todas as classes de credores e mais 60% dos créditos quirografários, isso é suficiente para o juiz decretar extintas todas as obrigações dele. E há 2 hipóteses por recurso de prazo após o processo de falência, ou seja, na fase pós-falimentar, diz a lei, que é o mais normal, né? Se as obrigações não foram satisfeitas no processo, passados 5 anos ou 10 anos, o juiz pode decretar extintas as obrigações, 5 anos se ele não tiver sido condenado por crime falimentar, e 10 anos se ele falido tiver sido condenado por crime falimentar. Então são 4 as hipóteses legais. O Código Tributário Nacional não faz nenhuma distinção entre as hipóteses, ele fala que o juiz só estará autorizado a decretar extintas as obrigações mediante a apresentação das certidões negativas das fazendas públicas. Essa certidão negativa pode ser aquela certidão positiva com efeito de negativo? Pode. Quer dizer que você parcelou o crédito tributário lá. Ele consegue uma certidão positiva com efeito negativo. Ele vai pagar uma parcela só. Porque ele não é exigido na totalidade agora, né? Foi suspensa essa exigibilidade e ele vai pagar no acordo que ele fez, né? No parcelamento. Então pode, se tiver esse efeito, sem troca, né? Não positiva de efeito negativo. O efeito negativo, exatamente. Ela acerta. Na prática, essa extinção das obrigações acaba não ocorrendo. Na prática, ela acaba não ocorrendo, tá? Está prevista na legislação, mas imagine que se trate de uma sociedade empresária. Chegou ao final do processo, os sócios vão dar baixa nessa sociedade, eles vão tentar dissolver essa sociedade ou vão deixar ela lá em banho-maria, que ela se desativa automaticamente depois de 10 anos sem qualquer movimentação na junta. Porque eles já estão trabalhando em outras coisas, eles já são sócios de outras sociedades, ou fizeram um concurso público comercial em outra área, e daí por diante. Então é muito raro, que tem casos isolados na jurisprudência, de pedidos de extinção das obrigações do falido, porque a grande função disso é reabilitá-lo também, né? Ninguém vai querer usar uma sociedade ex-falida para exercer uma nova atividade econômica. E o empresário individual que já se passou tanto tempo, que ele também ou já morreu, os processos demoram décadas,
ou porque ele já está fazendo outra coisa da vida e não interessa mais ser empresário individual. Então é só um sistema previsto na lei, essa reabilitação pela extinção das obrigações, mas que não tem muita utilidade prática. E por fim, fechando a matéria de falência, lembrando que na fase pós-falimentar eu já não tenho mais execução concursal. O juízo da falência vai encerrar o processo por uma sentença de encerramento da falência, o administrador judicial vai embora para casa, acabou a atribuição dele, e nessa fase pós-falimentar, portanto, o devedor retoma a livre administração dos seus bens e pode alienar seus bens. Então, a fazenda agora pode tomar qualquer medida individual diretamente contra o devedor. E claro, o devedor, às vezes os sócios, dependendo como ficou a situação, se for uma sociedade, ao final desse procedimento. Aqui a gente não tem mecanismos específicos, né? O processo de falência já acabou, então a gente retorna a CNTP, né? As condições normais de temperatura e pressão, e vai tudo fluir como se ele não tivesse falido. A extinção não afeta a fazenda, né? A extinção das obrigações. Pode afetar. Na verdade é o seguinte, são 4 modalidades de extinção. Se eu conseguir extinguir aqui, no curso do processo da falência, o juiz, ao encerrar o processo, ele vai dizer: você pagou 100% das suas dívidas. A dívida da fazenda estava aqui no quadro geral de credores, o juiz vai declarar extinto esse crédito. E aí, claro, declara extinto, como a fazenda pública ela não teve a sua execução suspensa, e o dinheiro já foi depositado lá, o juiz de lá também já extinguiu aquela, porque recebeu o dinheiro lá, dá dinheiro para a fazenda pública, ela converte em renda, e o juiz extingue porque houve a satisfação do crédito tributário lá. E aqui o juiz vai decretar extintas todas as obrigações, portanto, foram satisfeitas aqui, se ele pagou tudo. Se ele pagou tudo, mais 50% dos créditos quilografados, o eixo da fazenda foi pago 100%, mas então também vai decretar extinto. Acontece que muitas vezes, nessa fase em que ele vai encerrar o processo, e quando é que eu encerro o processo de falência? Quando eu esgotei o ativo, eu não tenho mais de onde tirar dinheiro, não tem por que tocar esse processo adiante, né? Aí eu extingo o processo, muitas coisas não são satisfeitas. E aí, essa extinção das obrigações vai poder se dar na fase pós-falimentar, passados 5 ou 10 anos, o juiz vai decretar extintas as obrigações. Em princípio, ao decretar extintas as obrigações pelo decurso dos 5 ou 10 anos ali, isso afeta também as obrigações da fazenda que estavam no quadro geral de credores. Então, isso pode gerar uma extinção das obrigações. Todas as obrigações que estavam no quadro geral de credores e não foram satisfeitas, o juiz vai poder decretar a extinção delas 5 ou 10 anos após o processo de falência. Você pode querer discutir isso, daí não é uma causa prevista em lei complementar para a extinção do crédito tributário e tal, mas na prática, como você já tinha seu prazo prescricional, né? Vamos dizer assim, não estava suspenso esses anos todos, já encerrou o processo assim, ela já está prescrita. Ali, talvez. Né? Mas é uma. Poderia dar mais discussão. Não conheço. Sócio, né? Poderia para. Você poderia redirecionar para os sócios. Certo. Inclusive, após a extinção da sociedade, você pode redirecionar que eles permanecem como responsáveis 2 anos depois. E aí, claro, vai depender muito do caso concreto, porque às vezes já houve a extensão dos efeitos da quebra, os sócios já participaram aqui também, né? De uma semana. Então tem que pensar muito no caso concreto. Agora veja. Tem uma dúvida com relação a esse ponto, é o seguinte, que a Código Operacional fala nem para os outros sócios gerentes e tudo mais, em caso de desativação, aí vem a jurisprudência dizer tem caso de desativação irregular da empresa ou ilegalidade da coisa. A falência, processo falimentar, é um caso de encerramento de solução regular. Sim. Né? Pelo menos até. Calma. A falência é bastante complexa porque, na verdade, a decretação da falência é dissolução para suas causas de dissolução para as sociedades empresárias. E aí ela entra, então, numa dissolução judicial, porque as pendências patrimoniais dela vão ser resolvidas aqui. Só que quando a gente pensa em dissolução, tem que pensar tanto em hipóteses de dissolução quanto em procedimentos de dissolução.
eu chego ao final do processo de falência, a falência em si não matou a sociedade. Ela não é extinta. Ela passou por uma dissolução e ela, ao final do processo, vai cair nas mãos dos sócios, e cabe a eles quererem continuar com ela, cabe a eles tentarem extingui-la depois de ela ter passado por esse processo. Então, imagine aqui numa falência superavitária, ela passou pela dissolução, conseguiu pagar todas as dívidas, ao final do processo, ela, a sociedade, retoma a sua vida normalmente, seus sócios deliberam, são alimentados no distrato, e extinguem a personalidade jurídica dessa sociedade. Agora, eu posso ter a situação que ela não vagou, ela continua na fase posterior aqui. Como eu disse, na prática eles vão deixar em banho-maria lá, não vão fazer nada com ela, porque eles não têm interesse em usá-la para mais nada. É um ente que está meramente formalizado lá. Agora, eles podem, nesse momento, ou dissolvê-la irregularmente, que aí vai gerar espaço, se eles não participaram aqui atrás, né? Aquele negócio, está lá registrado na junta, mas você vai no endereço, não funciona lá, e daí por diante, as portas estão fechadas, você pode trabalhar isso como uma dissolução irregular, passou pela falência, mas não chegou a ter baixa na junta, eles tinham que tentar fazer a baixa na junta. Para isso, talvez eles tenham que esperar 5 ou 10 anos para ter essa extinção com base na decisão do juiz. Eles irem lá e pedirem a baixa na junta formalmente, né? Aí houve a extinção da pessoa jurídica, por conta do paralelismo das formas, né? Se ela foi, ela nasceu no registro, ela só morre quando o registro dela cai. Né? Então, assim, é uma série de situações que pode ocorrer aqui, né? As mais diversas possíveis, analisar no caso concreto. Agora, veja, às vezes vocês fazem perguntas, igual o Marcos fez pergunta no passado, você está fazendo. São casos que a gente não encontra, porque não há essa tradição, a gente não encontra respostas, nem na jurisprudência, nem na prática, porque não há essa tradição de a fazenda pública ficar intervindo aqui. Então, são casos que a gente vai ter que construir diante das situações concretas. Não tem prévias respostas na jurisprudência, é tudo novidade, é tudo tentativa, né? Vocês verem, uma cidade como Belo Horizonte agora, que 6 meses para cá, né, de fevereiro para cá, que vocês estão fazendo essa atuação mais próxima, né? Não, na verdade já tem mais tempo. 6 meses para cá a gente começou a fazer. Tá. Na verdade, antes tinha... É que antes o núcleo era um núcleo de uma pessoa, e agora o núcleo é um núcleo de 2 pessoas. Super núcleo. Dobrou. Dobrou 100%. Dobrou. Mas esse caminho, a gente não tem muita já há produção. alguns anos. Mas a gente não tem muita produção Não jurisprudencial, e até como era um só, não dá vazão a muito volume, uma pessoa só é pouco. Mas o Estado nem faz essa prática, e o município também eu acho que não faz. Então é um negócio que tem que começar a ter uma atuação, uma construção, então muitas coisas são novidades mesmo. Acho que a discussão que a outra mencionou, ela vai ser mais fácil de acontecer no período pré-falimentar. Porque dificilmente nós vamos chegar no período pós-falimentar com uma falência superavitária. Né? Foi um caso em Contagem entre um empresário, na fase pré-falimentar, ele efetivamente fechou as portas, dissolveu regularmente a sociedade. Porém, parece que ele começou a enfrentar justamente as repercussões desse ato ilícito, e aí, ele então ajuizou a ação de falência. Justamente tentando fugir dessa dissolução irregular que ele tinha na prática realizada. Isso ficou reconhecido no processo, e aí foram estendidas as responsabilidades da sociedade empresária, porque a sucessão dos fatos foi a seguinte: fechou as portas, dissolveu e desapidou patrimônio, passou o tempo, ajuizou a ação de falência. Então a dissolução que poderia ser irregular pela falência não foi no caso concreto, porque houve uma dissolução prévia ali. Neste caso, então, ele foi responsabilizado. Mas na decisão menciona-se expressamente que fizeram essa distinção. Se a sociedade foi sendo gerida regularmente, até que em determinado momento foi ajuizada a falência e ali decretada a falência, aquela dissolução seria regular. E ela, por si só, não transferiria responsabilidades. Mas naquele caso houve a transferência por conta da dissolução prévia. Porque vocês têm que pensar que... nós vamos falar mais disso agora. Falo para vocês aqui. Bom,
Sobre a falência, então, nós estamos encerrando. Breves conclusões aí. Talvez eu nem vou falar de conclusões agora, não vamos falar de conclusões no final da aula, depois que tiver a recuperação também apresentada dos senhores. Vou passar para a folhinha da recuperação, que é a de hoje. E, na verdade, vou pagar aqui, vocês vão para a recuperação. Na verdade, a recuperação é muito diferente da questão da falência. A própria ideia, a gênese da recuperação é diferente da falência, o procedimento é totalmente diferente. E a participação da fazenda pública no processo de falência, em geral, não é admitida. Ela está bem alijada desse processo e por isso talvez a gente tenha que fazer algumas reflexões e tentar construir algumas soluções. Nesse primeiro momento da aula, eu queria dar uma pincelada geral aqui sobre como é a recuperação, especialmente a judicial. A extrajudicial a gente fala depois, mas a gente pode falar passando aqui nesse início. Na verdade, quando a gente pensa na recuperação, seja judicial, seja extrajudicial, a gente está pensando num procedimento em que eu vou tentar reerguer a empresa economicamente, tentar evitar que ela chegue ao âmbito da falência. Quando a gente está lá na falência, a gente viu, o mais comum é que um credor requeira a falência do devedor, embora haja também a ideia da autofalência. Agora, aqui no âmbito da recuperação, é um ato voluntário exclusivo do próprio devedor. É ele que tem que partir para a recuperação, é ele que tem que acreditar que ele é economicamente viável e querer tentar reerguer-se no mercado. Então, essa é a primeira distinção que a gente tem que fazer. Não tem como a fazenda pública requerer a recuperação judicial do devedor, nem um terceiro credor fazê-lo. É sempre um ato voluntário do devedor. Então, assim, a gente pode dizer que toda recuperação é preparada. Claro, vai preparar, vai mostrar estudos, demonstrar a sua viabilidade econômica, ele vai escolher o melhor momento para ele poder fazer isso, né? Vejam que é um ato exclusivo do devedor. Quando eu olho para a lei de falências, então, eu tenho 3 remédios para lidar com a crise econômico-financeira do devedor. Eu tenho mais brando da recuperação extrajudicial, eu tenho um intermediário que é a recuperação judicial e eu tenho a falência. A gente acabou já mencionando na aula anterior. Então, o devedor está em crise econômico-financeira, começa a ser impontual, a atrasar o cumprimento de suas obrigações, começa a ter que ficar fazendo refinanciamento de dívidas ou criando novos financiamentos para pagar dívidas antigas, e aí por diante, ele está vivendo uma crise econômico-financeira. E aí ele olha para a lei de falências. Ele pode ir para o campo da recuperação extrajudicial, embora haja um nome de recuperação extrajudicial, a rigor ela é judicial. A ideia desse nome é porque quase toda ela ocorre fora de juízo. O devedor procura os seus credores, negocia com eles, faz um acordo e depois ele leva para o Estado, o juiz, homologar esse acordo para que ele tenha força de título executivo judicial e possa ser executado. Né? Então, vejam que esse é um procedimento mais brando. Ele, em termos de abrangência, ele comporta menos créditos. Então, por exemplo, crédito trabalhista eu não posso discutir aqui. Enquanto eu posso discutir uma recuperação judicial, né? Ele é mais barato, porque como ele se desenvolve fora do Estado do juiz, eu não vou ter administrador judicial. Então acaba que eu não gasto com remuneração de administrador, e mesmo com advogado.
Se um advogado for contratado para fazer uma recuperação extrajudicial e uma judicial, a extrajudicial, na mesma empresa, vai ser muito mais barato, porque ele só leva lá um procedimento para ser homologado pelo juiz, pronto, sabe sempre. Aqui vai ter várias fases, Assembleia Geral de Creditores, vai ter que comprar a fase de cumprimento, são anos de processo. Aqui é rapidinho, né? Então, é um procedimento menos oneroso. Mas vejam que, se esse devedor olha para o quadro e fala assim, eu tenho dívida trabalhista, está descartado, isso aqui não me ajuda de nada, eu não resolvo o meu problema. Aí eu começo a olhar para a recuperação judicial. A recuperação judicial, ela é mais abrangente, e aí daqui a pouco a gente vai discutir o que estão fazendo. Diz a lei, alguns interesses, que todas as dívidas existentes na de recuperação podem ser objeto de recuperação. Então é mais abrangente, ela é mais onerosa, ela tem administrador judicial, só de ter administrador judicial já ficou mais caro. E o advogado também vai cobrar mais para participar desse processo. Mas, ao mesmo tempo que é um remédio mais forte, mais abrangente, eu pago um pouco mais dele, ele também é mais arriscado. Na recuperação judicial tem risco de decretação da falência, chamada convolução em falência. E, por fim, eu ainda tenho a falência, que a gente falou na aula passada, a autofalência. O devedor, olha, recuperação extrajudicial não adianta, recuperação judicial não tem dinheiro para fazer isso, não tem como pagar advogado, não tenho como provar a minha idoneidade econômica, a minha viabilidade econômica, e se os credores se rejeitarem meu plano, vai acontecer o que comigo? Vou ser declarado falido, é uma das hipóteses de convolução de falência. Eu peço a recuperação, mas não convenço meus credores, o plano é rejeitado, eu sou declarado falido. Gastei aquilo tudo com o advogado, administrador judicial, que depois vou ter que pagar um administrador judicial da falência e tal. Talvez é melhor eu ir direto e pedir a minha autofalência. É uma medida desesperada, mas é o que me resta. E eu estou falando dessa autofalência pelo que você perguntou. Às vezes, eu não tenho condição disso, não tenho condição disso, e não consigo fazer uma dissolução extrajudicial. Eu não tenho as certidões negativas que eu preciso. E aí, se eu fizer uma dissolução irregular, eu vou ser responsabilizado direto. Então, eu não tenho como fazer isso, não tenho isso, e não consigo resolver por dissolução extrajudicial. O único jeito de eu fazer uma dissolução legal, jurídica, é eu pedir minha falência. Essa recuperação extrajudicial, ele não pode entrar com crédito trabalhista, ele pode ser devedor trabalhista. Entrar. Sim, mas não poderão ser objeto da recuperação extrajudicial dos créditos trabalhistas. Eles não serão objeto aqui. Tá? Mas está claro isso para vocês? Eu tenho todos esses caminhos. Mas vamos pensar agora na recuperação judicial com procedimento. Só nela. O resto falência a gente já falou, e a extrajudicial a gente vai falar um pouquinho com mais detalhes no final da aula. Aqui era só para vocês terem uma ideia de são os 3 procedimentos previstos na lei. Quando eu falo em recuperação judicial hoje, a primeira coisa que eu tenho em mente é que, pelos termos da lei, ela é sempre preventiva. Sempre preventiva. Quando vocês estudaram lá atrás, quem estudou pela lei dela tinha concordata preventiva e concordata suspensiva. Na lei eu tenho recuperação preventiva. Alguns autores sugerem que deveria haver uma recuperação suspensiva também para aqueles casos de falência superavitária. Mas há pouquíssimos casos no Brasil, salvo engano, uns 2 ou 3 casos no Brasil sobre isso. A lei é expressamente contra, porque ela fala lá entre os requisitos para a concessão da recuperação que o devedor não seja falido. Ou seja, não tem como, no curso de uma falência, pela lei, eu decretar uma recuperação suspendendo o processo de falência. Então, vamos ficar com a ideia. É sempre preventivo. Preventivo no sentido de ser antecedente a uma falência e no sentido também de prevenir. Ela quer prevenir a falência, evitar a ocorrência da falência. Essa recuperação judicial, como eu disse, é requerida pelo próprio devedor e ninguém mais. É um ato voluntário dele. Ele requer a recuperação judicial. E
ele vai ter que demonstrar que ele é economicamente viável. Através de vários documentos da proposta que ele vai apresentar quanto aos meios de se recuperar. Ele tem que fazer isso, mas ele tem que fazer isso endereçado aos seus credores. Porque os credores que concedem ou não a recuperação na verdade, ele é um devedor, está em crise econômico-financeira, quer tentar evitar a chegada da falência, ele vai provar para os seus credores que ele é economicamente viável através de um plano de recuperação que ele vai apresentar. Esses credores vão analisar toda essa documentação, se convencerem de que ele é economicamente viável, eles vão aprovar o plano, aí o juiz, diante da aprovação do plano de acordo com os fórmulas legais, vai conceder a recuperação para esse devedor. Se eles não aprovarem o plano, portanto, o devedor não conseguiu demonstrar sua viabilidade econômica, a própria lei fala que o plano sendo rejeitado pela Assembleia Geral de Credores, o juiz vai decretar a falência do devedor. Então vejam aí como é mais arriscado e como, no contexto da lei de 2005, a vontade dos credores é essencial para a recuperação judicial. Sem ela, vontade dos credores, não tem recuperação judicial. Essa vontade vai ser colhida na Assembleia Geral de Credores. Como mencionamos na aula passada, na verdade um pouquinho dessa, a Assembleia Geral de Credores na falência quase nunca acontece, na recuperação acontece em 100% dos casos. Porque quando eu peço a recuperação, eu vou ter que convocar a Assembleia Geral de Credores para deliberar-se sobre a aprovação ou não desse plano de recuperação. Em termos procedimentais, na verdade, a recuperação também é dividida pela doutrina em 3 grandes etapas. A gente tem uma etapa postulatória, em que eu vou ter a petição inicial, eventual emenda dessa petição inicial, e o juiz vai deferir o processamento da recuperação. Essa é uma decisão interlocutória, de acordo com a jurisprudência desafiável por agravo de instrumento. A partir do momento em que ele defere o processamento, vejam que ele não concedeu a recuperação ainda, ele só deferiu o processamento, vamos processar, vamos fazer verificação e habilitação de crédito, senhor devedor vem apresentar seu plano de recuperação, nós vamos chamar a Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre esse plano, né? Então eu tenho aqui uma fase que a doutrina chama de fase deliberativa. Vamos pensar que correu tudo bem e o plano foi aprovado. Aí eu vou ter uma decisão que também é interlocutória, que concede a recuperação. Concedida a recuperação, eu continuo no processo, vou para a fase de cumprimento da recuperação. Aí eu tenho essa terceira fase, que é a fase de cumprimento da recuperação. Cumprimento na prática do plano de recuperação aprovado pela Assembleia Geral de Credores. Então a gente pode pensar nessas 3 grandes etapas. Nessa fase postulatória, para a Fazenda eu não tenho que intervir muito não. A partir daqui, quando há o processamento, é onde a gente vai começar a discutir daqui a pouco. Porque eu vou poder habilitar o crédito aqui, o meu crédito vai ser computado no quadro geral de credores aqui de alguma forma, não vai, pode, não pode, né? Posso recorrer dessas decisões subsequentes. Na fase de cumprimento, já está na fase de cumprimento, eu posso fazer alguma coisa, não posso, tá? Então, igual a gente fez na falência, percebam aí essas diversas fases para a gente poder refletir sobre a forma de atuação da Fazenda. E daí é agravo, instrumento? Dessas decisões aqui. Tá? Aqui e aqui. Tá? Bom, a primeira reflexão nossa é o artigo 187 do Código Tributário Nacional.
mesma coisa que a gente discutiu na aula passada, mas com outras ideias. Porque o Código Tributário Nacional, ele fala claramente que a Fazenda Pública não se sujeita, o crédito tributário não se sujeita aos procedimentos de falência, arrolamento, recuperação judicial. Quando a gente viu na aula passada, a gente percebeu que pela natureza da falência, de ser uma liquidação patrimonial total, de eu tentar solucionar todas as pendências patrimoniais do devedor, não tem como eu ficar totalmente excluído, senão eu não vou ser satisfeito. Então, a gente viu que, em princípio, eu continuo com a minha execução fiscal, apelando no rosto dos autos, eu estou no QGC, discussão sobre se eu posso pedir falência ou não, habilitar, se eu posso entrar nesse processo para tentar engordar a massa, entrando com ações revocatórias, lutando, né, ali contra fraudes, essas coisas, para tentar ter mais ativos, para eu ter mais chance de receber, como é classificado o crédito da Fazenda Pública, a gente viu isso tudo ali. Acontece que a ideia da recuperação é diferente. Em princípio, ela não almeja uma liquidação. Ela é vocacionada, se tudo correr bem, a não deixar esse devedor cair em falência. Então, é um momento transitório na vida desse devedor. A falência já é um momento meio definitivo na vida do devedor. Por fim, a todas as pendências obrigacionais. Aqui a ideia, inclusive a lei estabelece uns prazos que na prática a jurisprudência já alargou, mas em princípio eu só poderia ter um prazo máximo ali de 2 anos de cumprimento da recuperação, embora a jurisprudência admita prazo maior. Se a gente pensar nessa etapa aqui como 6 meses, mas 2 anos são 2 anos e meio, 3 anos, dentro da ideia da lei, né, era para ser algo transitório, sem por fim atividade, o devedor continuar à frente do seu negócio durante todo o processo. Tá? Então a lógica é diferente. E veja, se a gente pensar com respeito a esse procedimento, os bancos quiseram ficar fora. Os bancos ficaram fora. Se a gente for lá no artigo 49, parágrafo 3º, quase todos os créditos bancários estão fora, chamada trava bancária. Todos os créditos que têm a ver com alienação fiduciária, arrendamento mercantil, daí por diante, não podem ser objeto de recuperação judicial. E essa norma foi fruto de lobby dos bancos. Para mim, banco não interessa ir para recuperação, não. Porque se eu vou para recuperação, eventualmente vão fazer o quê? Parcelar o que me deve. Vão fazer o quê? Reduzir o valor que me deve. Eu não quero ir para esse negócio, não. Eu quero poder manter a minha independência de fazer o que eu quiser à margem da recuperação judicial. Então, veja, o banco que é forte não quer ir para recuperação, não. Ele criou um lobby para ficar fora. E ele quer ganhar dinheiro. Ele quer ficar fora, ele não quer entrar. Vamos começar a refletir. Por que queremos entrar? Se pessoas fortes não querem entrar e que ganham dinheiro, temos que pensar. Para ponto de reflexão. É óbvio, a gente vai ver daqui a pouco, que a lei expressa a execução fiscal não se suspende por conta da recuperação do devedor. A questão é que, na prática, como a jurisprudência se consolidou no sentido de que não pode haver qualquer ato de constrição do patrimônio do devedor fora da recuperação, a gente não faz parte, mas está de braços atados. A gente não tem como tomar medidas paralelas, né, como os bancos têm, porque eles estão por fora, mas os contratos que a lei exclui dizem respeito a situações de propriedade fiduciária. Então aquele bem é de minha propriedade, banco, eu pego, posso vender, porque o bem não é do devedor. Então o banco ficou fora, mas ele realmente não fica de mãos atadas, ele continua a sua vida normalmente fora do processo de recuperação. A nossa situação é que a gente está fora, era para ser algo bom, mas a jurisprudência, isso não está na lei, a jurisprudência acabou construindo essa ideia de que os atos de constrição patrimonial do devedor em recuperação só podem ser adotados pelo juízo da recuperação. E aí, com isso, as nossas mãos ficaram atadas. A gente ficou fora, o que em princípio seria bom,
mas não pode fazer nada. Então acho que a gente tem que pensar por aí. Recuperação e falência são diferentes. A questão é que a jurisprudência caminhou num sentido péssimo para a administração. Mas se a gente for na lei aqui de recuperação, na lei 11.101 de 2005, ao se cuidar da abrangência dos créditos na recuperação, há a previsão de que todos os créditos existentes na data do requerimento, tanto vencidos quanto vincendos, podem ser objeto de recuperação judicial. Ou seja, o devedor vai poder lançar todos esses créditos, em princípio, no seu plano de recuperação, propor parcelamento desses créditos, propor abatimento do valor desses créditos, propor formas diferenciadas de pagamento por dação e pagamento e outras formas. Diz a lei lá então, no artigo 49 caput, isso. E no 68, ela fala mais. Ela fala que as fazendas públicas e o INSS poderão deferir, nos termos da legislação específica, parcelamento de seus créditos em sede de recuperação judicial, de acordo com os parâmetros estabelecidos no CPM. E aquela lei complementar 118 de 2005, que foi publicada junto com a lei de falências, criou um artigo 155A em 2 parágrafos. Especialmente nesses parágrafos, vale o parágrafo 3º, que prevê o seguinte: lei específica disporá sobre as condições de parcelamento do crédito tributário, dos créditos tributários do devedor em recuperação judicial. Parágrafo 4º. A inexistência da lei específica a que se refere o artigo 3º deste artigo importa na aplicação das leis gerais de parcelamento do ente da federação ou devedor em recuperação judicial, não podendo, neste caso, ser o prazo de parcelamento inferior ao concedido pela lei federal específica. E aí a gente tem um problema que essa lei demorou um bom bocado para ser regulada, e veio essa lei específica de que eles falam, que é a lei mencionada aí para vocês, 13.043 de 2014, que alterou, ao menos no plano federal, as questões relativas ao parcelamento da dívida tributária de devedores em recuperação. Só que essa lei ela é extremamente lacunosa. Ela fala sobre o prazo desse parcelamento, é um prazo maior do que o parcelamento normal, tentando aí dar um incentivo, ajudar essa empresa que está em recuperação judicial. Ela fala que a falência, eventual decretação da falência no custo da recuperação é causa de cancelamento desse parcelamento, justamente para permitir, tornar-se exigível o crédito e permitir que eu possa ou habilitar ou entrar com a execução fiscal, com subsequente pior no bolso dos autos. Mas a lei não falou mais nada. Ela é muito vaga. Ela não nos responde se a fazenda pública pode ou não ingressar no processo de recuperação judicial. Ela não fala nada. Ela fala só, basicamente, isso que eu mencionei para vocês. Ou seja, a gente tem um processo de recuperação previsto na lei. A lei de recuperação fala sobre a possibilidade de parcelamentos em recuperação judicial. A gente pode começar a discutir isso. O CPM foi alterado, falou que viria uma lei específica. A lei específica que veio é totalmente insatisfatória. Ela fala só sobre o parcelamento. Mas ela não fala do parcelamento em recuperação judicial, com ingresso no bojo da recuperação judicial. Ela fala do parcelamento, essas normas, elas falam do parcelamento paralelamente à recuperação judicial. Elas não falam de uma participação da fazenda pública nesse processo. E se a gente parar para pensar, como eu mencionei, teoricamente, se eu estou fora do processo e posso cobrar paralelamente o processo, está ótimo. Está ótimo. Não tem problemas, porque meu crédito não vai sofrer um parcelamento forçado por terceiros, porque se a Assembleia deliberar aceitando parcelamento e passar nos fóruns, eu vou ter que fazer parcelamento, e também abatimento do valor.
que a Assembleia pode deliberar. Imagina, a Assembleia deliberando abatimento do valor do crédito público. E também temos esse problema de autoridade para tanto, ou não. Né? Vejam que a situação então é essa. O quadro é esse. Como intervir? Devemos intervir? Não devemos intervir? Né? Na fase pré, aqui a fase postulatória, como eu disse, a gente não tem por que entrar. Realmente não tem nenhum sentido nessa fase, nenhum credor entra. A gente tem que pensar a partir do deferimento do processamento para frente. Antes, não. Antes, não. Mas, como eu disse para vocês, toda recuperação vai ter Assembleia Geral de Credores. Então, na hora que eu defino o processamento, eu vou ter verificação e habilitação de crédito, formado o quadro geral de credores, eu vou ter uma Assembleia Geral de Credores para deliberar se eu aprovo ou não o plano, que vai ser apresentado em até 60 dias após essa decisão que deferiu o processamento. É apresentado o plano, credores podem impugnar o plano. Se houver alguma impugnação, aí eu tenho Assembleia Geral de Credores. Se ninguém impugnar o plano, houve uma aprovação tácita do plano, não precisa de Assembleia Geral de Credores, o juiz já vai conceder direto a recuperação. Né? Bom, então, o que a gente tem aqui como situações é a Fazenda Pública eventualmente tentar habilitar aqui, e aí a gente vai ver daqui a pouco, a Fazenda pode ou não habilitar, e temos a situação da Fazenda Pública participar ou não dessa Assembleia Geral de Credores. Basicamente são aí os nossos problemas. Lembrando que, por força da legislação toda, a execução fiscal ocorre naturalmente. Ela não sofre qualquer efeito por conta da recuperação judicial. Ela não se suspende. A recuperação judicial gera uma suspensão de todas as ações contra o devedor pelo prazo de 180 dias. E consolidou-se já na jurisprudência até no STJ, que são 180 dias corridos, tá? Não são 180 dias úteis. Eles entendem que isso é uma norma de direito material e não de processo, então eu não aplico o CPC. E a ideia é suspender por 180 dias para que eu possa ter a verificação e habilitação de crédito, apresentar o plano com calma, sentar para conversar com os credores da Assembleia Geral de Credores e tentar solucionar aí se eu vou entrar em recuperação ou não, se a recuperação será ou não concedida. Então, a função desse prazo de 180 dias é para que os credores parem de adotar medidas individuais e todos se concentrem nessa negociação do plano para haver ou não a recuperação, porque se houver recuperação, os credores vão cobrar os seus créditos em moeda recuperacional, né, no valor recuperacional, e não como iam cobrar nos seus processos individuais. Eventualmente o crédito vai ser parcelado, eventualmente vai haver uma redução do valor desses créditos. Mas veja, esses 180 dias são para os processos em geral. A Fazenda Pública não se sujeita a essa suspensão, né? Ela pode continuar com seus atos paralelamente. E como a gente estava falando dessa posição jurisprudencial de que os atos de constrição só podem ser tomados pelo juiz da recuperação, a jurisprudência entende que desde aqui, a partir do momento que eu deferi o processamento, veja, inclusive eu suspendo os processos em geral, é esse o juiz que decide sobre eventual alienação de bens do devedor ou não. A partir daqui, a partir do deferimento do processamento. Não é a partir da concessão da recuperação, é desde aqui. Porque dessa primeira decisão já emana esse efeito de suspensão dos processos. Já emana, portanto, a ideia de que esse juiz que vai cuidar da situação por conta do princípio da universalidade, indivisibilidade, princípios
que na verdade vêm lá da falência tradicionalmente e que foram trazidos para cá, mas que de certa forma não são totalmente a mesma coisa. Essa ideia de que só ele, juiz daqui, pode tomar atos de constituição patrimonial em termos ao menos legislativos, é um entendimento equivocado. Que a lei aqui é clara, eu só suspendo por 180 dias os processos. E tem processos que nem se suspendem. Então, esses processos têm que tramitar normalmente nos seus juízos. E aqui não tem arrecadação, não tem função liquidatória total, né? Que é diferente do processo de falência. Então, a forma de lidar com esses princípios da universalidade e da indivisibilidade aqui deveriam ser diferentes, mas acabaram fazendo igual na falência. Na falência, eu faço a arrecadação, só eu que vendo, vocês têm que vir cobrar aqui, porque só eu que posso pagar. Mas aqui não tem arrecadação. Aqui o devedor continua normalmente à frente dos seus negócios, tanto que a função do administrador judicial aqui é fiscalizar a atuação do devedor. Lá na falência ele vai gerir um patrimônio alheio. Ele vai administrar os ativos da massa. Ele vai, administrador, representar a massa judicial e extrajudicialmente. Fala. Bom, o primeiro problema de ordem prática, então, é a Assembleia Geral de Credores. Vamos pensar que daqui a pouco a gente volta na verificação, que eu pus na sequência invertida disso. A Assembleia Geral de Credores, na recuperação, como eu disse, ela sempre existe. Ela é essencial, a gente viu a vontade dos credores, é essencial para deferir ou não a recuperação judicial. E nós temos que a Fazenda Pública não é mencionada lá no âmbito da Assembleia Geral de Credores. Não há classe para o crédito fazendário dentro da Assembleia Geral de Credores. Como eu já disse hoje mesmo, não há fórmula para se computarem os votos dessa categoria de credores. Como aqui é uma Assembleia Geral que vai deliberar sobre a aprovação do plano ou não, e que há um juízo bastante rigoroso, porque tem que ser aprovado em todas as categorias, dificilmente um juiz para aprovação do plano. É diferente das deliberações na falência, que os quórum são um pouco mais grandes. Dificilmente o juiz vai criar, por decisão judicial, uma classe, criar os critérios de computação desses votos, e levar isso em conta para deferir ou não o plano, especialmente porque, em princípio, o crédito fazendário sequer faz parte aqui. O 187 fala que não participa aqui. A lei especial que veio a regular não regulou a intervenção aqui. Então, realmente, participar desse processo numa Assembleia Geral de Credores, com direito a voto, com direito a deliberar sobre a aprovação ou não do plano, eu acho inviável, sem alteração legislativa. Seria aqui necessária a previsão legal desses critérios de participação da Fazenda Pública no âmbito da recuperação judicial, da Assembleia Geral de Credores da recuperação judicial. O deferimento do processamento, como a gente viu, ele não suspende as execuções fiscais dos processos da Fazenda Pública. Verbete 480 da súmula do STJ. O juiz da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constituição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação. Ou seja, esse é um tema importante para a Fazenda Pública. Porque bens não abrangidos no âmbito do plano de recuperação judicial, mesmo que sejam de propriedade do devedor, podem sofrer agressão paralela. Então, suponhamos que no âmbito da recuperação aqui, o devedor tenha 10 estabelecimentos.
e ele colocou só 3 no âmbito da recuperação. Que ele vai vender 1 e 2 serão objeto de uma determinada operação de incorporação, que vai incorporar essas parcelas patrimoniais. Bens não mencionados no plano, que não são utilizados para o plano de recuperação, esses bens, o próprio STJ admite, esses bens não precisam ser objeto de eventual venda desses bens ou concessão patrimonial, não precisam ser objeto de apreciação pelo juízo da recuperação. Então a gente tem essa margem aí para eventualmente, numa execução fiscal paralela que não se suspendeu, tentar abocanhar bens que não integram o plano de recuperação judicial. Então é uma solução alternativa aí, seguindo a própria jurisprudência do STJ. A habilitação de crédito na recuperação judicial, e a gente até mencionou na aula passada a questão do PROCON. Está aí para vocês, até um exemplo de um agravo de instrumento do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre multas do PROCON. Entenderam o seguinte, nesse julgado, que não é um só não, são vários, todos de multa do PROCON. Eles entenderam que a Fazenda Pública poderia se habilitar no processo, desde que não se tratasse de crédito de natureza tributária. No caso, eram multas do PROCON. Eles admitiram que ela participasse do processo na categoria de subquirografário, que as multas são cobradas como subquirografário. Então, eles admitiram essa participação desse crédito para ele ser objeto de deliberação da Assembleia Geral de Credores e permitido também a participação da Fazenda Pública na Assembleia Geral de Credores como titular não de um crédito tributário, mas subquirografário, que aí subquirografário tem, que era multa. Então, participar como crédito subquirografário na categoria multa. Então, vejam, uma possibilidade de habilitação da Fazenda Pública aqui é, talvez, com respeito a créditos não tributários. Né? Essa multa, ou, como a gente falou ontem, de obrigações na aula passada, obrigações titularizadas pela Fazenda Pública, mas que não têm natureza tributária. Imagina, e aí ela vai entrar, se despida suas prerrogativas. Vamos supor, naquele caso que a gente também mencionou na aula passada, há lá um crédito decorrente de uma sentença que determinou que uma determinada empresa tem que pagar indenização para o Estado. Aí você está indo para lá como um credor quirografado. Eu estou habilitando aquilo, não é crédito tributário, e eu vou tentar me encaixar aqui como um credor quirografado. Ele não é tributário, não vou ficar com aquelas discussões de equiparar o tributário para ficar como tributário, eu vou entrar como um credor normal. Aí, se eu tenho crédito dessas outras naturezas que tem categoria na Assembleia Geral de Credores, que tem espécie ali de classe da Assembleia Geral de Credores, se eu entrar ali, aí tudo bem, é uma opção. Isso eu tinha falado do PROCON, o problema da 8, né? De repente vocês podem tentar. Agora, lembrando sempre aquela nossa ideia do retardatário. Se você não entrou até agora, se você vai entrar daqui para frente, é muito difícil. Isso pode ser tanto na recuperação quanto na falência. Enquanto tiver em andamento do processo, você pode entrar. Só que você vai perguntar com uma ação autônoma, pedindo a retificação do quadro geral de credores, de colocar aí, como é que vai ser pago esse crédito. Tem que pensar no caso concreto se vale a pena ou não pelo momento, se vale a pena ou não já o gasto com todo esse procedimento nessa fase do processo. Mas vejam então que já temos precedentes admitindo essa habilitação. No caso da Fazenda Pública, por exemplo, ser credora porque detém debêntures. A Fazenda Pública é titular de debêntures? Isso, da empresa. Sim, aí ela pode entrar não como Fazenda Pública, Isso, aí cai como no mesmo credora. caso aí da multa, ou Sim. seja, a multa que eu falo assim, no caso de não tributário, né? Então, Sim. Aí se ela tem essas debêntures, ela vai entrar. Tem que raciocinar, porque debêntures tem várias espécies. Tem debênture com garantia real, se for isso, ela vai entrar como credora com garantia real. Tem debênture subordinada, tem debênture sem garantia que entraria com
quirografário, depende da natureza da garantia dada devendo. Aí que você vai definir qual é a classe dela aí, fazenda, para ingressar nesse processo. Mas veja que ela não vai entrar por ser fazenda. Ela vai entrar por ser credora normal, ocupando aí uma outra classe dentro da Assembleia Geral de Credores. E aí sim, vai poder votar, participar normalmente, mas não como uma credora fazendária. A minha dúvida também, não sei se você vai falar ainda, é a questão da intimação da fazenda pública. Pois é. Vamos falar disso já. Eu acabei não pondo, não, mas vamos antecipar esse ponto, então. Eu ia falar nas observações finais. Aquele projeto de lei 12.820, né? Está mencionado na folha da alocação. Projeto de lei que vai fazer várias alterações na legislação federal. Uma das principais novidades que ele pretende trazer é a necessidade de intimação da fazenda pública nos processos de recuperação judicial e extrajudicial. Intimação pessoal, seria assim. Quando ele fala intimação, aí você tem que pegar o CPC por aplicação subsidiária, fazenda pública intimação pessoal, então seria essa intimação nos termos da legislação que regula a intimação da fazenda pública. E lá ele fala da possibilidade, inclusive, dessa intimação pessoal ser por meio eletrônico, como o CPC já fala, né? Então, na verdade, eu acho que eles querem trazer a fazenda pública para o âmbito da recuperação também. Mas eles não regulam a classe da fazenda pública na Assembleia Geral de Credores. Eles querem só que a fazenda pública possa participar. E, como mencionamos na aula passada, lá nesse projeto fala-se expressamente sobre a possibilidade de a fazenda pública requerer a falência da empresa em recuperação. Só isso. Na aula passada nós discutimos muito o problema da fazenda pública requerer a falência de um devedor normal, e a gente ficou naquela discussão se tem interesse, se não tem, se deveria passar previamente por uma execução fiscal. Vejam que com essa previsão aí, essa proposição legislativa, parece ser a solução para o nosso problema. Por quê? Eu não participo da recuperação, meu processo pode continuar, mas eu estou de mãos atadas, porque eu não posso fazer nenhum ato de construção contra o patrimônio do devedor. Portanto, o que eu posso fazer? Provocar a instauração da falência, para que aí eu possa vir a receber no custo do processo de falência. Mas acho que isso mesmo assim não vai servir para algumas situações, não para outras, né? Sim. Por exemplo, não sei, é o próximo, a questão do parcelamento. A gente fala que precisa ter parcelamento, e o juiz fala que não precisa de parcelamento, a gente recorre e não consegue. Mas se a gente puder analisar o plano como um todo, pode falar que a gente começou a fazer isso recentemente. Não. Esse parcelamento da lei específica é um parcelamento ruim. Mas até ontem, até anteontem, tinha um parcelamento do PERT lá, sabe? Que dava desconto de até 90% em algumas partes lá, algumas parcelas da dívida. Então, bom, se esse parcelamento é ruim, ele não ter entrado naquele parcelamento lá atrás, naqueles 2 ou 3 parcelamentos anteriores, pode significar, de repente, uma falta de idoneidade econômica. Se o plano de recuperação coloca todos os ativos, pelo menos os principais ativos, não é quase uma liquidação em vida, é quase uma sucessão, aquela antecipação de sucessão de pessoa física, é quase uma antecipação de uma liquidação, então a empresa vai ser viável, e aí ela tem viabilidade econômica. Então, nesse ponto a gente poderia chegar na conclusão que, como a recuperação judicial não é viável, talvez seja o caso mesmo de pedir a controlação em falência. Sim. Mas nas situações normais, se é que elas existem... Vocês não serão, a fazenda pública não será satisfeita na recuperação, né? Nesse sentido. Nem se a recuperação for concluída, porque se a recuperação for concluída, não vai sobrar ativo, de repente, em algumas situações. Sim. Ela não vai poder se manter. E ainda por cima tem os tributos
devidos No curso, no curso, ela precisa ser viável. Aí a gente conseguiria mostrar que a recuperação é inviável. Mas, e já seria um avanço. Mas na situação normal, pelo menos normal entre aspas, talvez não. Se o cara conseguir provar, olha, essa recuperação judicial ela vai ter começo, meio e fim e a gente vai continuar a vida depois. Se a gente não puder parcelar, porque esse parcelamento é ruim e às vezes isso não aceita, a gente também não vai poder pedir a falência, porque ele vai provar que é viável, e a gente também vai ficar sem execução fiscal. Não vai ganhar nada. Na verdade, esse projeto lá, ele fala que a Fazenda Pública poderá pedir a falência durante a recuperação, mas que haverá uma regulação dos órgãos da advocacia pública sobre outros critérios que devem ser levados em conta. Então não é uma coisa automática, porque na recuperação eu posso pedir em todo e qualquer caso. Não. Teria que ter critérios, como a gente sugeriu a ideia de critérios para pedir a falência também, né? Sem ser de empresa em A recuperação. organização acaba com qualquer coisa. Agora o que a gente tem que pensar é que não há solução atual e o projeto de lei não pensa numa solução para isso. Essa questão da recuperação, a única solução que ele traz é essa possibilidade de você paralelamente pedir a falência. Porque isso já é previsto na lei, né, que a falência, a empresa em recuperação, pode ter um requerimento de falência contra ela, desde que se trate de crédito não abrangido pela recuperação. Então, o crédito da Fazenda Pública não abrangido pela recuperação pode ensejar um pedido de falência. É lógico que esse pedido de falência vai ser com base numa daquelas situações legais lá do artigo 94, que a gente estudou na aula passada. Mas veja, talvez seja a única forma de driblar a recuperação e tentar ver o crédito fazendário satisfeito. Se a gente pensar em termos de recuperação com cabeça de credor, e aí nós somos credores, toda vez que a empresa é economicamente inviável, os credores constatam isso, assim, a inviabilidade da empresa, é aconselhável que eles não concordem com o plano e que haja falência logo, por vários motivos. Primeiro, se a empresa é economicamente inviável e continua trabalhando, ela vai gerar novos credores nascidos durante a recuperação e que serão depois credores extraconcursais que vão passar na minha frente, que já sou credor pré-existente. Então, se eu não acredito que ela vai melhorar, é melhor eu fazer ela parar de atuar agora, cessar as atividades e decretar-se falência imediatamente. Por esse entendimento, a participação, não a votação, a deliberação, mas a participação da Fazenda na Assembleia poderia ser útil. Se eu posso chegar lá para o sujeito e falar, olha, tudo bem, a gente continua devendo tanto, vai continuar produzindo tanto de tributo, estimativa. Só estou avisando vocês, ó, que esse troço não dá certo. O negócio é que, entre aspas, você pode estar dando um tiro no pé como fazenda se você falar isso. Por quê? Poxa, tem esse crédito fazendário, eu sou um quirografar, se vier falência é antes. De repente eu vou tentar aqui, porque a fazenda está falando, esbravejando, ela está de mãos atadas. Ela não pode tomar nenhuma ato de constrição aqui. De repente é melhor eu aprovar o plano e tentar recuperar aqui, porque na falência, se ela for cobrar o crédito dela, eu não vou receber, porque eu sou quirografado. Então tem que tomar cuidado com o que argumentar. E esse é o grande problema da Assembleia Geral de Credores na recuperação social. Existem credores de classes distintas, com interesses distintos, e mesmo interesses distintos antagônicos dentro das classes. Né? Você imagina a gente pensando aqui numa classe fazendária, se existisse lá, o Estado, o município e a União. A União querendo muito para receber primeiro, mas talvez não vai sobrar recurso para o Estado e para o município, que aí vão ficar em posição diametralmente oposta à da União. Então, assim, esse é um discurso muito difícil. Emplacar a Assembleia Geral de Credores aqui numa aprovação de um plano de recuperação tem que ser muito bem pensado. E outra coisa, essa Assembleia Geral de Credores, ela vai ser bastante tumultuada. Geralmente é bastante tumultuada, a presença de muitas pessoas com esses interesses antagônicos, né? Normalmente as deliberações
acabam se tornando previamente. Às vezes, os maiores credores da classe se reúnem, decidem como vão atuar, fazem uma atuação conjunta, não acaba com essa de tudo. Na hora da Assembleia já tem uma visão prévia, né, uma vista prévia do plano de recuperação, para ver se eles vão aprovar ou não. Então, o fato de a Fazenda participar aqui, nesse primeiro momento, sem previsão legal, é complicado. O que eu disse, que o projeto fala de intimação da Fazenda Pública desde aqui, para ela já poder ter esse controle, se tem crédito, se não tem, analisar a situação. Mas acaba que, grosso modo, a coisa continua mais ou menos como está. Não vai haver alguma mudança significativa para essa atuação da Fazenda, pelo menos nesse projeto. Não vai haver nenhuma mudança assim, significativa com respeito à participação da Fazenda Pública nesse processo de recuperação judicial. Né? Acho que vai ficar mais ou menos a mesma coisa, só com esse acréscimo de uma previsão expressa sobre a possibilidade de se pedir a falência, né? Como algo paralelo. Mas vejam que, mesmo sem existir essa previsão expressa, a gente já pode pensar nisso desde logo, como a gente falou na aula passada, né, de uma regulação pelos órgãos superiores das advocacias públicas, orientando em que casos poderia ser pedida a falência, depois de uma prévia execução fiscal, uma existência de uma execução fiscal que está amarrada por conta da recuperação, peça-se, portanto, a falência paralelamente, né? Eu acho que talvez caminhar para aí seja uma boa opção. Marcelo, na prática, né, se teoricamente não suspende a execução fiscal, mas também você não pode piorar nenhum bem, na prática vai ficar suspensa, né? Em termos práticos, é igual perguntar na aula passada. Eu não vou falar suspensão, porque a suspensão dá a ideia de que tem uma causa de suspensão. Vai ficar parado. Assim, você mencionou que os bens não mencionados no plano de recuperação, em tese, podem ser atingidos pelo PF. Então, uma das nossas atuações seria pedir para eles apresentarem na execução fiscal o plano para a gente fazer uma análise de quais bens constam ali e tentar buscar outros bens. Mas como o processo é entre as públicas, a própria Fazenda pode conseguir isso o plano, né? Vista do plano lá na vara de Fazenda. Você pode conseguir pegar. Pode pedir. Apresentem um plano. Apresentem um plano para ver o que está dentro, o que não está, né? Imaginemos uma empresa que tem atuação de âmbito nacional e ela entra com um pedido de recuperação. Esse da Oi mesmo, como é que está a situação? Não, eu não sei, eu não acompanho da Oi. Está lá no Rio. Pois é. A primeira coisa. E eu acho que o quadro geral de credores já foi aprovado. Sim. O plano. E aí já tem a lista dos bens e tal? Acho que sim. Mas pensa assim, eu estou imaginando aqui um exemplo, assim, se a gente, uma empresa que atua em Minas Gerais, São Paulo e Rio. Eu pegar minha carta veio da Telemar, que é de recuperação judicial. Até complementando a pergunta dela, porque que fala da necessidade das certidões negativas da Fazenda Pública. E aí, no caso da Oi, o juiz, né, isentou essas certidões. Isso que a gente vai ver no primeiro tópico, virando a folha, a jurisprudência fala que não precisa. A lei fala, em tese, que tem que apresentar certidões, mas a jurisprudência fala que não precisa. Porque se você, teoricamente, seguisse a lei, você acabaria tendo uma suspensão, porque para conseguir as certidões negativas, ou parcelamento, ou discussão em juízo, alguma coisa assim. Mas se não é obrigatório, você acaba, né, ficando na mão do processo de recuperação. Se você pensar numa empresa que atua em vários estados, ela entra com uma recuperação que põe ativos só que estão aqui em Minas e São Paulo, mas ela tem ativos no Rio que não foram sequer mencionados. Por exemplo, a execução poderia tentar recair uma penhora eventual nesses bens que não foram mencionados, né? Às vezes numa empresa grande, em grupos de sociedades, que daqui a pouco não está na folha não, mas o Padre Antônio pediu para falar um pouco com vocês, porque ele acabou não tendo tempo de abordar. Mas essa pergunta que se fez, que seria o nosso próximo tópico, na verdade, a lógica é o que você falou.
como a fazenda pública não participa da recuperação, pela sistemática da lei, você teria que apresentar certidões negativas. O juiz ia exigir, após a concessão da recuperação, você entrar em cumprimento para apresentar certidões negativas. E a lógica é essa, porque aí você apresentou as certidões negativas do físico, é porque você resolveu paralelamente com o físico. Ou teve lá um parcelamento que suspendeu a exigibilidade do crédito, ou você pagou a dívida, então você tem as certidões negativas. Então, no conjunto da obra, era para a coisa fechar direitinho. Só que a jurisprudência caminhou, senhoras e senhores, no sentido de não exigir essas certidões, foi uma posição adotada de maneira muito flexível por parte dos tribunais, justamente entendendo, olha, ela deve, é uma devedora em recuperação, é óbvio que ela não vai conseguir a certidão negativa e eu não vou emperrar a recuperação e jogar abaixo todo esse sistema por conta da certidão negativa. E por conta do princípio da preservação da empresa, função social da empresa, vieram com todo esse discurso. Então os tribunais passaram a ter uma posição muito flexível quanto a isso. E o que prejudica a fazenda pública, por todo esse cenário, né? Insistindo, a gente não participa, não pode ingressar, atua paralelamente, mas não pode agredir o patrimônio. Mas se essa questão da certidão negativa fosse respeitada, era uma forma de o Estado ser satisfeito, seja através do parcelamento forçado, porque a pessoa faz isso e consegue a recuperação, ou se não fizer não vai conseguir a recuperação, seja porque pagou efetivamente o Estado, e aí isso daí não tem que ser levado em conta no plano de recuperação. Mas vejam que os tribunais, a resposta dos tribunais acabou esvaziando, né, toda e qualquer possibilidade de satisfação do crédito tributário quando o devedor está em recuperação. Acabou ficando uma situação pior do que na questão da falência. Porque na falência você recebe de alguma forma. Às vezes não, mas se não tiver dinheiro para pagar as outras pessoas também. Você vai ingressar no quadro geral de credores, vai ficar guardando o pagamento. Aqui na recuperação você vai ficar de braços cruzados. Como o Fábio disse, às vezes os ativos vão se esgotar na recuperação ali para pagar outras dívidas e você não pode agredir patrimônio. E olha, que você é um credor qualificado, se tivesse a falência, você estava lá em cima. E ali você vai ver credores quirografados sendo satisfeitos na recuperação e às vezes não sobrando nada para a fazenda pública depois disso. Então a forma aí que teria, ou seria uma mudança dessa jurisprudência, da certidão negativa, ou a fazenda pública requerer a falência paralelamente ao procedimento de recuperação. Seria um critério orientar a fazenda pública, né? Essas supostas normativas que devem vir a existir, como a gente está falando, no caso de recuperação com execução fiscal em andamento, autoriza-se o procurador a requerer a falência da empresa. Marcelo, você saberia dizer as razões dessa posição de jurisprudencial? Ela foi posterior a essa lei específica. Eu acho que tinha uma discussão com relação a esse parcelamento que não depende de uma lei, né? Mas você está falando depois sobre dessa parcelamento? Não, digo assim, esse posicionamento da jurisprudência... Antes da lei de 2014. Não era antes? Sim. Depois que ela veio, permaneceu? Continua. Mas veio, eles enfrentaram essa questão? Não, da lei de 2014 não. Você pega posicionamentos recentes... Era com relação à regulação desse parcelamento que não tinha, não é isso? Não tinha, Aí, depois, eu ainda não vi, até por conta da época, né? Você pensa, 2014, a lei entrou em vigor no finalzinho de 2014. Daí você questionava de chegar em STJ, essas coisas, eu não achei nada no STJ de apreciação dessa lei. Porque talvez a gente possa argumentar nesse sentido, né? Se a jurisprudência ultrapassada. Sim, quer dizer, se fosse para tentar mudar essa jurisprudência é um caminho. E talvez com base na nova lei, excelente caminho, é uma excelente proposta de tentar mudar com base na nova lei, fazer um trabalho de convencimento do STJ para modificar esse entendimento, tendo em vista a nova lei. Né? Eu não tinha pensado nisso. Que eu mas como eu não estou estudando o assunto, eu me lembro que essa discussão havia por conta da lei que não existia. Sim, não existia. A partir do momento que ela veio, mesmo o deficiente, como você colocou, eu não sei se a questão foi retomada, mesmo em âmbito Tribunal Regional. Nenhum julgado levando em conta já a lei nova. Talvez por esse decurso de tempo aí ser muito pequeno, né? Se me permitir interrupção, eu queria voltar só um pouquinho na pergunta que a Fernanda fez.
quando você coloca aqui no texto, a gente o juiz da execução fiscal está vedado, está inibido de atos de expropriação ou atos de constrição? Constrição. Também. Constrição. E expropriação ainda é mais grave. Mas a constrição. É como se ficasse parado mesmo, como se não pudesse fazer nada. Porque quem vai gerir todo o patrimônio do devedor, eventualmente constrição e alienação, é tudo no âmbito do juízo da recuperação. No máximo a gente pode adicionar dizendo que existe um crédito. Entrou com a execução fiscal, e conseguia fazer uma reserva, né? Uma penhora Sim. nos autos de falência. Mas na recuperação a gente não consegue nada. Nada, exatamente, porque o crédito não vai entrar no quadro geral de credores lá em princípio, vocês não têm como participar da Assembleia Geral. Não precisa da certidão. Não precisa da certidão, que seria dentro do sistema a solução do problema, para fechar o sistema. Não participa, mas eu tenho a segurança de que o sujeito vai me pagar de alguma forma para ele ter a certidão, senão ele não consegue a recuperação. Então realmente ficou uma coisa capenga, estranha, e que eu tinha falado, talvez é trabalhar a modificação dessa jurisprudência, inclusive no STJ, e bem lembrado por você, com esses novos argumentos da nova lei. Eu não conheço nenhum julgado assim, levando em conta a nova lei. Que virou planejamento tributário. Em alguns casos, a recuperação, é um planejamento tributário dos melhores. Sim. Tudo começou com a decisão da Corte Superior da STJ antes da edição da lei federal. Aí, enquanto não regulamentasse o parágrafo 3º do artigo 155A do CTN, então não se exigiria a certidão de regularidade fiscal. Mesmo depois, aí tem a má notícia, mesmo depois da edição da lei de 2048, há decisões da STJ que já falando da lei? Já. Há decisões que dizem que, em razão do princípio da preservação da empresa, artigo 47 da lei 9.101, né, eles afastando essa exigência. A gente está desenvolvendo um trabalho lá em razão dos devedores contumazes, que é uma definição hoje na CLTA mineira de que é o devedor contumaz. Então, por exemplo, aquele que já deve ter um corrente omisso de 12 meses, já é um devedor consumado. Já tem os critérios objetivos previstos na lei. Então, o Dr. Saulo está aqui, ele é especialista nessa parte de recuperação judicial.